te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consiste em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui, pela graça de Deus, nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse: fique de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, os filhos do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia, essa terça-feira, desse 33º domingo do tempo comum, quer nos levar a refletir e buscar a força de Deus para que nós possamos nos libertar das dificuldades que temos na nossa vida de seguir Jesus Cristo. Qual é o grande sentido de nossa vida se não seguir Jesus Cristo? A busca é por aquilo que é eterno, aquilo que é significativo, aquilo que tem sentido à vida. A vida, ela só tem sentido porque ela tem um fim, que atrás desse fim existe uma grande finalidade, que é a eternidade. Mas para isso, eu preciso viver uma fé aonde as minhas condutas correspondam aos anseios e desejos de Deus. E a grande dificuldade que nós temos é de exercer as nossas condutas de uma forma agradável ao coração de Deus. Então, se queremos realmente ser missionários, se queremos realmente compreender qual é o plano de Deus,
E aquilo que ele deseja de nós e para nós, nós precisamos fazer a vontade de Deus em tudo. E o grande desafio é esse, porque somos nós limitados e pecadores. E aqui a liturgia no Santo Evangelho fala de um acontecimento bem parecido com isso. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele caminha sempre para Jerusalém. O grande objetivo de Jesus é dar sua vida para que nós possamos realmente nos converter. E Jesus, no sentido da sua existência humana, para abrir caminho de céu, ele curava, ele libertava, ele amava, ele ressuscitava, ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem fazer um encontro com ele. E assim aconteceu com Zaqueu. Zaqueu viu falar de Jesus e Zaqueu era um chefe de cobradores de impostos. Os cobradores de impostos já não tinham uma boa fama. Imagina aquele que era chefe deles. Mas Zaqueu não se realizava com tanto dinheiro e com tanto poder, porque não é no poder e nem no dinheiro que se realiza o homem, mas nas suas condutas, quando elas são agradáveis a Deus. E Zaqueu, então, como não era um homem feliz, tendo tudo que o mundo poderia para ele oferecer, ele fica sabendo que Jesus ali vai passar. E ali ele arruma um jeito de ver Jesus. Tinha lá muita dificuldade. Aqui fala do tamanho físico, mas na verdade não é só o tamanho físico, né? É o tamanho espiritual, é as dificuldades. No Evangelho de ontem falava que o povo mandava o cego ficar quieto. Hoje fala que a multidão atrapalhava Zaqueu de ver. E então tem todo esse sentido teológico. Mas Zaqueu, ele arruma um jeito, porque ele tinha vontade de ver Jesus. Esse é o grande sentido. E Jesus, ele percebe aquele que o busca, que quer o ver. Não importa o passado, não importa o que aconteceu com a vida, o importante é aquele momento que ele faz aquele encontro com Jesus. E ele faz um encontro, a primeira coisa, Jesus, ao vê-lo, fala, desce depressa. E o que Zaqueu fez? Depressa ele desceu. E foi ao encontro de Jesus e já convidou Jesus para ir para sua casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu, entra na vida de Zaqueu, entra na história de Zaqueu. E aí as pessoas criticavam, porque as pessoas olham para o pecador, olha para o pecado e não para o pecador. E Jesus não, Jesus olha para o pecador e não para o pecado. Porque Jesus é misericordioso, não é como nós. E por isso, então, Zaqueu, ele recebe a conversão, Jesus reconhece, fala, hoje a salvação entrou na sua casa. Por quê? Porque Zaqueu, as respostas que Zaqueu deu foi de um convertido, mudança de vida, conduta agradável ao coração de Deus. Se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. A conduta de Zaqueu. Esse é o sentido, amados. Então nós estamos caminhando nessa semana que desemboca no Cristo Rei do Universo, nesse sentido. Nós precisamos proclamar Jesus como Rei. Mas para nós proclamar Jesus como Rei, nós precisamos mudar muitas vezes nossas condutas. As nossas condutas, elas precisam ser condutas que chamam a atenção de Deus. Que Deus possa se alegrar com elas e dizer, a salvação hoje chegou na tua casa, chegou na tua vida, chegou na tua história, porque você tem o desejo de me seguir através de sua mudança de vida. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde a nossa mudança de vida é uma mudança que tem conformidade com os desejos de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te pergunto.
perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.